Mateus capítulo 4, versículo 1, para você que gosta de fazer anotação, ou ver depois, o título dessa mensagem é: você é o que você come. Não é isso que dizem por aí? Você é o que você come. Vamos analisar esse conceito, essa máxima que dizem com o óculos, com o filtro da Bíblia, que diz assim, Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Para mim isso aqui é o versículo mais óbvio da Bíblia. Depois de jejuar 40 dias, teve fome. Eu com 40 minutos de culto já estou com fome, imagina Jesus com 40 dias. O tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou para a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui lá para baixo, pois está escrito. O diabo te ataca usando Bíblia às vezes, né? Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o num monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Diga para a pessoa do teu lado: jejum é um preparo. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e Jesus passa 40 dias no deserto para iniciar o seu ministério. Jesus não havia iniciado o seu ministério. Até então Jesus não fez um milagre, não pregou nenhuma pregação, não andou sobre as águas, não fez nada muito grandioso, até ele batizar e depois do batismo ser conduzido por 40 dias ficando em jejum no deserto. E o texto deixa muito claro para a gente: quem leva Jesus para o deserto é o Espírito. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. O Espírito levou, o diabo tentou. Ou seja, o que o diabo usa para te tentar, o Espírito usa para te treinar. Eu vou repetir isso. O diabo acha que as investidas dele contra a tua vida vão te derrubar, e Deus, através do seu Espírito, está olhando: eu vou usar aquilo que o diabo intentou para o teu mal, para transformar para o teu bem. Porque depois desse deserto, depois desse ataque, depois dessa animosidade, depois das armas que foram confeccionadas por você, tu vai sair dessa situação uma mulher com uma fé mais forte, um homem com uma fé maior. Então tudo aquilo que o diabo vai querer usar para te tentar, o Espírito Santo do outro lado vai te usar para te treinar. Então às vezes Deus nos permite ser atingidos para sermos ativados. Deus permite a gente passar por conflitos, porque Ele entende que existem conflitos que vão te melhorar. Existem coisas que vão fazer você enxergar e ativar em você coisas que você não conhecia antes. Quantas pessoas já passaram por situações que falaram assim: eu nem sabia que eu tinha tanta paciência assim. Eu nem sabia que eu tinha tanto autocontrole. Eu nem sabia que eu tinha tanto domínio próprio. É o Espírito Santo permitindo você passar por situações para ativar em você coisas que nem você sabia. 40 dias sem fazer milagre, sem comer, buscando a Deus, se alimentando da palavra, tendo intimidade com o Pai. Por quê? Porque jejum foi o preparo. Tempo de preparo não é tempo de execução. 40 dias. Porque tem gente que fala assim: pastor, e a gente iniciou isso, você sabe que muita gente em todo o Brasil e até no mundo participa do nosso jejum. Fazem um download e mandam falar assim: mas pastor, 21 dias é muito, né pastor? Não tem um jejum mais rápido, não? Falei: querido, Jesus jejuou 40 dias. Pastor, para que 40 dias de trabalho? 40 dias sem comer é muita coisa. Não tem um jejum mais rápido? Não tem algo que tenha um pouco mais de celeridade ou velocidade? Você tem que entender que
Jejum não serve para você chegar rápido, jejum serve para você chegar pronto. Não adianta você querer usar o jejum para acelerar a ação de Deus, porque jejum não muda a ação de Deus, jejum muda a tua postura. E não adianta você chegar mais cedo em um local sem você ter a habilidade ou a capacidade. Então fique nos 21 dias, vai todos os segundos, todos os minutos vão contar e vão valer a pena, porque Jesus não quer que você apenas chegue rápido, mas chegue pronto. Porque de que adianta ele abrir uma porta, eu entrar na porta e quando eu estiver lá dentro eu não tenho capacidade para me manter, eu vou perder toda a bênção que Deus fez na minha vida. Por isso entenda que antes da oportunidade, você precisa de capacidade. Capacidade é quando Deus treina e trabalha em você. Oportunidade é quando Deus trabalha no ambiente para te inserir. A pior coisa é dar a oportunidade para alguém que não tem capacidade. Fica tranquilo, aproveite esses 21 dias. Se empenhe em estudo, em alimentar da palavra, em buscar a Deus, em vir na igreja, porque esse é o tempo que Deus está te capacitando para Ele abrir oportunidades, e quando Ele abrir as oportunidades, você não vai deixar elas se perderem, porque a falta de preparo, a falta de capacidade, ela torna a bênção em um peso. Quer um exemplo de bênçãos que se tornam um peso porque não existe preparo? Filho, 4 filhos é bênção. Fala a verdade. Filho é uma herança que Deus nos dá. Filho é uma promessa que Deus permite a gente. É um cuidado, é um capricho que Deus dá para mim, para você, para um pai e para uma mãe. 4 filhos então, glória a Deus e aleluia. Quem concorda comigo? Filho é bom ou não é? Filho é promessa, filho é tesouro. Mas a minha pergunta é, se filho é tão bom, por que tanta gente aborta? Se filho é tão bom, por que tanta gente abandona? O problema não está no filho, o problema está no preparo. É quando pessoas recebem coisas boas, mas não estão preparadas para receber a bênção que Deus dá. E quando você não está preparado para receber uma bênção que Deus quer te entregar, você torna a bênção em um peso. Ai meu Deus, eu estou pregando já para alguém aqui. Filho também é algo curioso, vamos falar a verdade. Eu tive muito tempo esses dias para ficar pensando e meditando sobre filhos. Vou pregar muito sobre exemplo de filho aqui para você. Sabe por quê? Porque filho é algo que muitos pedem para Deus. Depois que você se relaciona com alguém, você casa, a próxima fase da tua vida é, vamos orar, vamos buscar, eu quero ter um filho. Vamos orar para Deus, para vir um menino, para vir uma menina, né, para vir parecido com a mamãezinha, para vir com o dentinho do papai. A gente sempre ora para apresentar o presente e pedir para Deus filhos. E aí a gente percebe que Deus vai e responde, e a gente se alegra. Mulher engravida, você tem um filho. Aí ele cresce, aí você tem dor de cabeça com ele, aí você vai de novo com Deus e você começa a orar assim, Deus, me dá paciência para aguentar o filho que tu me deu. Tu já culpa Deus, né? Não foi você que pediu, né? É tipo Adão, essa mulher que tu me deu, você pede o filho, Deus responde, você agradece, quando ele dá dor de cabeça, você reclama de Deus. Você já percebeu que filho é resposta de oração, mas quando ele cresce, a resposta de oração se torna um novo pedido de oração, ou seja, é você que ora pelos seus problemas. É você que pede para Deus as dores de cabeça que você tem. A minha oração durante esse período de jejum é, Senhor, me prepara para o pedido de oração que eu estou fazendo. Senhor, prepara a nossa igreja para o pedido que a igreja está fazendo, porque nós estamos pedindo coisas de Deus, nós queremos almejar coisas em Deus, só que às vezes a gente fala, Deus não está me ouvindo, Deus não está trabalhando a meu favor. Ele está sim. A resposta às vezes leva tempo, não é porque Deus demora para preparar, é você que demora para aprender. Deus quer que você passe pelo deserto para primeiro aprender as lições, o preparo, porque Ele não pode te dar uma bênção para você transformar a bênção em peso. Quem está recebendo essa palavra aqui nessa tarde? Então entende isso? Jejum é preparo, para chegar rápido não, para chegar pronto. Se tiver que demorar mais tempo, vai demorar. Se for menos tempo, pode ser. O interesse de Deus não é a velocidade, é a tua capacidade. Ele quer te dar uma bênção para você nunca mais perder. Ele quer botar um filho na sua mão para ser uma bênção na tua casa. Ele quer botar uma empresa, Ele quer botar uma chave. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. Deus permite você passar por desertos para que você se capacite para a bênção e a oportunidade que Ele vai dar. Agora, o paradoxo do preparo é que nós humanos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, a gente sempre
pede e busca preparo para aquilo que a gente consegue ver. Fala a verdade. Eu me preparo para o que eu vejo. Só que nós não entendemos que Deus é aquele que prevê é ver antes. Você não está vendo coisas que Deus já está vendo. Então, às vezes, Deus usa momentos como esse de jejum, de oração, de busca, não para preparar você apenas para o que você está pedindo, porque o que você está pedindo é o que você vê. Deus quer te usar nesse momento de jejum, de oração, de sacrifício, para te preparar para aquilo que você não está vendo. Ai, meu Deus, você entende isso? Porque Deus tem intenção de te preparar para o que você não vê. Geralmente, a opinião que você tem e que Deus tem são divergentes. Os pensamentos que você tem e que Deus tem acerca do seu preparo são diferentes. Porque você está aqui e fala: Deus, eu já estou jejuando mais um ano, eu estou há anos esperando o carro, esperando a oportunidade, esperando a nomeação, esperando o esposo, a esposa, o marido, a mulher, o noivo, o namorado. Eu estou aqui e eu estou pronto já. Não, você está pronto porque você pode ver, mas Deus quer te preparar para você viver aquilo que você não está vendo ainda. Aí você reclama para Deus porque você não está vendo o que Deus vê. E sabe por que você não vê o que Deus vê? Porque você não está sentado onde Ele está sentado. Porque o que Deus faz é determinado pelo que Ele vê. O que Ele vê é determinado por onde Ele está sentado. Então você reclama e não entende por que Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso porque Ele está vendo o que você não vê. E Deus está vendo o que você não vê porque Ele está sentado em um local onde você não está sentado. Você só pode ver aqui. Deus está vendo o teu amanhã. Você se prepara para o hoje. Deus está te preparando para um próximo mês. Deus está usando esse momento de jejum e esse momento de oração para preparar você para bênçãos invisíveis, bênçãos que você ainda não teve que se deparar. Meu Deus! Então, Deus está preparando essa igreja para o inesperado. Quem recebe isso? Ou seja, só porque você não esperava não quer dizer que você não está pronto. Quem já se sentiu em uma situação assim, onde algo veio ao teu encontro que você não tinha a mínima ideia? Sabe aquela coisa que você fala assim: gente, eu nunca pensei, eu nunca esperei que isso pudesse acontecer. Mas depois que passou, você fala assim: eu nunca imaginaria que poderia acontecer. Mas rapaz, até que eu me dei bem. Sabe por quê? Porque Deus usou alguma coisa lá atrás, algum deserto lá atrás, para te preparar para isso que você chama de inesperado. É inesperado para você. Deus já via, Deus está te usando, Deus está te preparando. Esse jejum, esse sacrifício, o deserto que você passa, não é só para preparar para o que você vê, não. Deus está te preparando para aquilo que você não viu. Deus está te preparando para o inesperado. Quando chegar, você não espera, mas você está preparado. Então, você tem que entender, porque o diabo, ele sempre vai querer te pegar na contramão, sempre vai querer pegar no ponto cego, sempre vai te atacar quando você não está vendo uma situação. E o diabo, por mais que ele está aí há muito tempo, ele usa a mesma metodologia, ele trabalha da mesma forma, ele tenta Jesus da mesma forma que ele tentou o primeiro Adão. Ele quer derrubar o segundo Adão da mesma forma que ele derrubou o primeiro Adão. Jesus está no deserto e ele tenta Jesus com comida. Se tu é filho de Deus, transforme o pão e come. Como foi no jardim? Eva, vem aqui, quer ser como Deus? Pega essa fruta e come. A metodologia é a mesma. Então Satanás tentou Jesus em comer algo no deserto e não conseguiu. Só que ele derrubou Adão e Eva no jardim e conseguiu. Jesus resistiu à tentação no deserto. Adão e Eva caíram na tentação no jardim. Então queda não tem a ver com local, queda tem a ver com convicção que você tem. Tem muita gente que acha que bom é estar num bom local. Cuidado, não tem a ver com o local que você está, porque eu prefiro estar de pé no deserto do que caído no jardim. Eu prefiro estar íntegro em um local pobre do que corrompido em um local rico. O diabo, ele vai atacar da mesma forma. Ele oferece para Jesus o que o Pai já tinha dado.
Porque Jesus, antes de ir para o deserto, ele é batizado nas águas. Quando ele é batizado nas águas, os céus se abrem. Vem um pombo representando o Espírito Santo. E ali você tem as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a voz do Pai diz assim: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus vai no deserto, depois de 40 dias, a primeira palavra de Satanás é: se tu é o Filho de Deus, prova. Se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Prova o quê? Prova que tu é filho de Deus. Mas Deus já disse, o que eu tenho que provar? Só que Adão e Eva, gente, foi a mesma coisa. Só que Jesus via o futuro, entendia o invisível. Entenda que Jesus aqui é tentado não como Deus, mas como humano. 100% homem ele foi tentado. E ele resistiu à tentação e venceu a tentação do diabo. Se Jesus resistiu, você também pode resistir. Mas olha a metodologia: Adão e Eva, se vocês querem ser como Deus, comam desse fruto. Quando Deus fez Adão e Eva, ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eles já eram como Deus. Então o diabo fez Adão e Eva pecarem, oferecendo para ele algo que Deus já tinha dado. A mesma coisa com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma. Mas Deus já disse, o diabo sempre vai querer fazer você cair, oferecendo para você coisas que Deus já te entregou. Só que a gente às vezes não vê. É por isso que jejum é bom. É por isso que a palavra, se alimentar, não de carne, não de pão, mas de palavra, é interessante. Por quê? Porque quando eu me alimento da palavra, Deus começa a abrir o meu horizonte. E eu começo a enxergar coisas no meu futuro que eu não via hoje. Então veja, muitos desertos que nós vivemos, não é o diabo que leva, não é o teu pecado que te leva para lá, é Deus que te leva para lá, para te preparar para aquilo que você ainda não viu. Coisas que você ainda não viu. E às vezes eu questiono Deus, falo, Deus, por que tu não fala logo? Seria tão mais simples se tu revelasse tudo que tinha no futuro. Aí a gente não precisaria de fé para seguir ele. Mas lembra, e eu uso muito esse exemplo, Jacó e Esaú. Esaú é um primogênito, e um dia ele está morrendo de fome. Ele volta da sua caça, ele fala, Jacó, me dá um pouquinho dessa comida. Não dou não, eu dou o que tu quiser, eu pago, o que tu quiser pode me pedir que eu te dou, se tu me dá um prato dessa comida. Ele me dá a tua primogenitura. A frase dele é, de que me serve a primogenitura hoje? Porque é um homem que vive pelo que ele enxerga hoje. E de fato, a primogenitura naquele momento não ofereceria nada para ele. Só que se ele estivesse de jejum, se ele não começa, entende que jejum é a abstenção de prazer atual para receber bênçãos futuras. E as bênçãos futuras eu não consigo ver ainda. Algumas eu já prevejo, algumas eu listo, algumas eu escrevo para Deus. Eu falo, Deus, eu estou jejuando para isso. Mas além da minha lista, Deus tem uma lista dele para mim também. E a lista que ele tem para mim não são lista de coisas visíveis, são lista de coisas invisíveis. Porque se eu tivesse lá, eu ia falar assim, Esaú, vem aqui. Tu tem certeza que tu quer fazer essa troca? Tu tem certeza que tu vai quebrar esse jejum? Não, mas me vale de nada hoje. Ok, deixa eu te falar o que vai valer amanhã para você. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vai até pessoas e vai se introduzir a estas pessoas usando o teu nome. Porque ele chega no Antigo Testamento e ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Mas não era para ser Jacó, era para ser Esaú. Mas ele trocou a sua primogenitura. Se eu falasse Esaú, não troca não, porque Deus vai usar o teu nome para se identificar. Eu duvido que ele teria trocado a primogenitura por um prato de comida. Mas porque ele não viu, ele não estava preparado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jejum está te preparando para milagre e para bênção que você nem imagina que vai acontecer. O nome de Deus vai ser exaltado através da sua vida pelo sacrifício de hoje. Sacrifique a tua carne hoje, porque tem bênção de Deus amanhã. Alguém pode dar uma glória a Deus? Então, o jejum ele me capacita para receber bênçãos sem medidas, que ainda nem existentes são, que eu não consigo nem perceber, que eu não consigo nem ver. Transforma essa pedra em pão, para provar que tu é filho de Deus. Aqui tem uns questionamentos interessantes do tempo que eu tenho. Isso aqui é uma casca de banana, porque se ele fala transforma a pedra em pão, ele reconhece que Jesus tem poder. Ele pode transformar.
Entende? Satanás sabe o poder de Jesus. Satanás sabe o poder do sangue que existe na tua boca, que existe na tua vida. Ele sabe o poder que existe na tua fé. Só que a casca de banana está aqui. Ele quer que você faça mau uso do seu poder. Ele queria que Jesus usasse o poder dele para se alimentar e não alimentar os outros. Ele queria que Jesus usasse o poder dele para se autossatisfazer, para se beneficiar e não beneficiar os outros. Só que Jesus, ele não usa o poder e ele não aplica o poder, ele não submete o poder à fome, ele submete o poder à palavra, porque ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está falando é, eu sei que eu tenho um poder para transformar, mas eu não vou usar o meu poder como você sugestiona. Você sabe que Satanás não pode te destruir. Que é isso, pastor? Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Sim, ele veio para isso, mas ele só consegue te tocar e te destruir se você concordar e obedecer o que ele diz. Foi isso. Adão e Eva, ele não poderia abrir a boca e colocar aquele fruto goela abaixo de Adão e Eva. Então ele sugestionou e enganou Adão e Eva para que ele se autodestruísse. O diabo não pode te destruir se você não colaborar com ele. E ele queria que Jesus colaborasse com ele, porque ele sabia, esse rapaz tem poder, então eu vou jogar uma casca de banana para tentar destruir aquilo que ele está tentando fazer. Como assim, pastor? Quer dizer que se eu resisto às tentações de Satanás, ele vai embora? Tiago 4,7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem poder para te destruir como você acha que ele tem, não. Só se você concordar e colaborar com aquilo que ele está sugestionando na sua vida. E aí, pastor, ok, o que eu preciso fazer para poder resistir a ele? Como é que eu consigo resistir às investidas e às tentações de Satanás? Você precisa ajustar o seu apetite. Eu vou falar algo que não é contraditório ao que a gente sempre tem pregado, e nem o que o pastor Rodolfo, eu estou dando só uma nova aplicação. Jejum não é abstenção de alimento, mas é troca de cardápio. Porque se você só deixa de comer, você não está jejuando, você está fazendo dieta. A proposta do jejum não é parar de comer, é mudar o meu cardápio. Eu não vou comer o filezinho, o macarrãozinho, o PF de hoje. Enquanto eu estaria comendo aqui, eu vou me alimentar de outra coisa. Eu vou para outra fonte de nutrição. Eu vou para outra fonte de alimentação. Proposta de jejum é troca de cardápio. Porque se você só não come, isso é dieta. Se você deixou de comer, mas ainda não leu a tua Bíblia, se nesse período você deixou de comer e ainda não fez uma oração durante a refeição, se nesse tempo você deixou de comer, mas nesse tempo você não investiu tempo de intimidade com Deus, me perdoe, você não está jejuando, você está fazendo dieta. Jejum é troca de cardápio. Eu me deixo de alimentar daquilo que é físico, porque eu preciso me alimentar daquilo que é espiritual. E quem prova isso é Jesus. Nem só de pão vive um homem. Ou seja, um homem pode se alimentar de pão, mas ele também pode se alimentar de toda palavra que sai da boca de Deus. Você quer começar a fazer um jejum de verdade? Tira um pouco de comida e começa a comer e a se alimentar. Cai de boca na palavra de Deus, porque essa palavra pode te nutrir. Ah, meu Deus, tem alguém avivado para dar um glória a Deus e um aleluia aqui nessa tarde? Troca de cardápio, gente. Troca de cardápio, né? Tem muita gente. Eu tenho que fazer até vídeos nesse período, porque todo ano a gente faz e tem as mesmas perguntas. Mas pode comer ovo? Pode tomar água com gás? Fala assim, querido, pode tomar até Coca-Cola. Portanto que você ore, você leia a Bíblia, entende? Não tem a ver com o alimento físico, tem a ver com a troca de alimentação. É quando eu deixo de me alimentar disso para me alimentar daquilo. Eu continuo me alimentando, eu continuo comendo, só que são fontes de nutrientes totalmente diferentes. Então, Jesus consegue resistir à tentação da fome, porque entende? Mesmo depois da tentação, Jesus continuou com fome. Quando o diabo oferece e diz para ele transformar pedra em pão, Jesus não nega a fome, Jesus tem fome. Mas Jesus apresenta e fala assim, eu consigo controlar o impulso dessa fome, porque eu tenho uma fome por algo maior. Muita gente fala assim, pastor, eu estou orando porque, e aqui eu não estou falando de fome física,
Estou falando de fome de tentação, de desejo da carne. E aí você faz o quê? Eu vou orar. E às vezes a tua oração não amortece esse desejo. Às vezes a tua oração não diminui a intensidade dessa fome. Sabe por quê? Porque a melhor forma da gente controlar e administrar uma fome é tendo fome maior por outra coisa. Então Jesus falou assim: eu não vou negar, eu estou com fome, eu quero comer um pão, mas mais do que comer o pão, eu quero me alimentar da palavra. Mais do que me deliciar no banquete de Satanás, eu quero me deleitar no banquete da Santa Ceia do Senhor. Eu não quero perder minha comunhão com Deus por um prato de lentilha. Eu não quero perder minha comunhão com Deus por um momento de prazer. Eu não quero perder a minha comunhão com Deus com um momento que eu posso me alimentar fisicamente e daqui a pouco eu vou ter fome de novo. Como é que eu consigo, pastor, controlar os impulsos e os desejos da minha carne? Como é que eu consigo controlar os impulsos e desejos pela comida durante o período de jejum? Desenvolva um apetite pela palavra de Deus. Troque o cardápio. A coisa mais dura num jejum é quando as pessoas não entendem que tem que se alimentar de palavra e ela só faz dieta. E é difícil demais você parar de comer e não se alimentar de mais nada. Se alimente da palavra, que você vai ver que a fome e a sede da palavra vai sobrepor a fome e a sede da comida. Você vai ver que Deus honra quem se sacrifica. Então, nesse período, tenha um apetite maior pelo projeto de Deus para a tua vida, pela missão que Deus tem na tua vida, pelo chamado que Deus tem na tua vida. Desenvolva um apetite pela palavra. Porque a proposta do nosso jejum não é você parar de comer, é você mudar o cardápio daquilo que você come. Não se alimente disso, se alimente da palavra. Jejum não é dieta. Jejum é quando eu deixo de comer algo aqui para comer algo que me satisfaz muito mais do que aquilo que eu vou comer nesse momento. Afinal, você é o que você come. Se você se alimenta da palavra, você vai se tornar parecido com a palavra. Se você adora a Deus, você vai se tornar parecido com o Deus que você adora. Se você buscar Jesus, você vai se tornar parecido. Se você se alimentar das palavras de Jesus, se você se alimentar dos ensinamentos de Jesus, se você se alimentar da revelação do Espírito Santo, você se torna mais parecido com isso, porque você é o que você come. Então, nesse período, para quem iniciou, ou se você está nos assistindo na rádio, na televisão, ou aqui, independente do tempo que você propõe, não tem a ver com o tempo. Ah, pastor, mas se não for 21 dias, Deus não vai responder? Esquece o tempo. Não é tempo, é preparo. Deus não deseja que você chegue rápido, você precisa chegar pronto. Sabe aquela coisa? Mesmo se eu for para o céu hoje ou daqui a 100 anos, eu quero ir para o céu, independente do tempo. Não é a velocidade, é a capacidade que Deus quer desenvolver na tua vida para você chegar lá forte, firme, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, não existe crescimento sem alimentação. Cadê os músicos? Podem subir aqui que eu já estou terminando, que a gente tem a Santa Ceia. Deixa eu abrir um parênteses. Eu vi que tem pessoas que nos visitam. Alguns que nos visitam levantam a mão. Muitos que nos visitam não fazem sinal e é normal. Eu também sou um pouco envergonhado quando vou em locais, né? Cadê os visitantes? Eu fico assim, a minha esposa que fala aqui. E aí quando eu não levanto, ele também. Não existe crescimento sem alimentação. Assim como comida, existe comida que não presta. Quando eu digo que não presta, não é que é ruim, é que não é nutritivo. Refrigerante, batatinha frita, miojo, chocolate, mas não é nutritivo. Então, quando eu digo não presta, nesse sentido. Assim como existem alimentos que são bons e nutritivos, e alimentos que não são bons, mas não são nutritivos, agora deixa eu passar para o alimento da palavra. Existem pregações, ensinamentos, existem alimentos que são nutritivos e outros que não são nutritivos. Então, não é só, sai daqui e vai para a igreja. O que eu estou comendo nessa igreja? De que eu estou me alimentando?
Porque não tem crescimento sem alimentação. E se não for uma boa alimentação, você vai estar comendo pipoca achando que vai estar te nutrindo. Você vai estar tomando refrigerante achando que está tomando whey protein. Você acha que aquilo vai trazer para você força, vigor. Você acha que aquilo vai trazer para você mantimento, mas não vai, só enche barriga. É bonito, é gostoso. O visual é maravilhoso. Então, eu estou muito feliz que você está numa igreja e eu quero que você faça esse raio-x nessa igreja. Ouça o que está sendo pregado, vai para a Bíblia e ora e fala: Senhor, isso aqui é bíblico e isso está me alimentando. Eu quero te provocar nesses 21 dias, não apenas a você revisar a forma de alimento físico, mas o que você está se alimentando espiritualmente? Porque se você ler direto a palavra, aí não tem o que questionar. Mas quando servem algo para você, porque restaurante é assim, não sou eu que leio, não sou eu que faço a refeição, não sou eu que preparo, alguém prepara para mim, eu só me alimento. É isso aqui. Você está se eu pudesse dizer assim, num restaurante onde um alimento já está sendo servido quentinho para você. É você que vai determinar se essa palavra que eu estou falando condiz com esse livro de receitas, e se ela é nutritiva ou não. Busque em Deus, ore a Deus, independente, mesmo se você estiver no nosso ministério, na nossa igreja, ou no tempo aqui local, questione. Você não cresce se você não se alimenta bem. E por último, cadê o coral? Pode subir aqui, enquanto eu termino. E o pastor daí já pode se preparar, que o meu tempo aqui é em 5 minutos. Quem está sendo edificado com essa palavra, pode dar um glória a Deus aí. Pastor, que recompensa a gente tem para tanto sacrifício? É sacrificante, hein? Não é fácil não. Você propôs um jejum de 21 dias, logo depois de Natal e Ano Novo. É o pior momento para a gente, porque a gente está intoxicado, meu amigo, de tanta coisa, de tanta besteira, de tanta comilança que a gente tem no fim do ano. E essa é a proposta. A proposta é a gente separar as primícias do nosso tempo, do nosso ano, e oferecê-las a Deus. Iniciar fazendo um detox. Mas aí muitas pessoas vão pensar: pastor, que benefício eu tenho com o jejum? Que recompensa eu tenho com o jejum? O que eu ganho com esse sacrifício que eu estou dando a Deus no início do ano? Basta você ler o texto que nós lemos. Jesus, ele entra no deserto, ele faz jejum. O diabo aparece 40 dias depois. Ele nunca aparece no início, é no final, é quando a fome mais aperta. O diabo sempre te ataca quando você está mais vulnerável. O diabo atacou, os filisteus entraram e atacaram Israel, não quando Sansão estava cabeludo e forte, mas quando ele estava fraco e indefeso. Porque ele espera as tuas defesas, os seus cabelos caírem, vinha a parte fraca para poder te invadir. Ele sabe quando você está vulnerável. Mas o texto me diz assim, ó: e Jesus resistiu pelo menos 3 investidas de Satanás aqui. E aí no final o texto fala assim: e quando o diabo saiu, anjos do céu vieram e serviram Jesus. Quando eu digo não para o cardápio de Satanás, eu sou servido por aquilo que vem do céu. Eu não sei você, mas eu estou dizendo não para tudo que está aparecendo de Satanás durante esse período. Eu não sei o que Deus vai me servir do céu, mas eu tenho uma certeza: se vem do céu é alimento bom, se vem do céu é resposta, se vem do céu é coisa boa, se vem do céu é transformador. Então eu não sei qual vai ser o benefício para você, qual vai ser a recompensa para você. Eu só tenho uma certeza: quando nós nos sacrificamos e dizemos não para aquilo que o diabo oferece, Deus manda garçom do céu vir com uma bandeja e falar: está aqui o que Deus tem preparado para você. Alegra-te, meu filho, pelo teu sacrifício. Quando eu digo não para Satanás, eu sou servido pelos anjos do céu. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quero que você lembre disso. Não precisa se apressar. Você tem que não chegar rápido, você tem que chegar pronto.
E entenda que esse período, Deus está te forjando, te fortalecendo e te preparando, não só porque você está pedindo. Eu tenho uma lista, faça isso. Eu estou orando e jejuando por estas causas. Mas assim como você tem uma lista, Deus também tem uma lista. E geralmente a lista que Deus tem não é uma lista visível. Deus não quer só te preparar porque você está pedindo. Deus quer para te preparar por coisas que você ainda nem sabia que poderiam existir. E quando você chegar lá e for atacado e se deparar com essas situações, você vai ficar surpreso. Como é que eu tive esse desempenho? Como é que eu tive esse autocontrole? Como é que eu consegui me portar? Lembra daquele jejum lá no início do ano? Deus já estava te forjando e te preparando, porque Deus não te prepara apenas para o que você vê. Deus te prepara para aquilo que você não está vendo. Resista. Mantenha-se firme, fiel. Não é só deixar de comer, é trocar o cardápio. Se alimente disso aqui, gente. Pastor, eu tirei o café da manhã. Quanto tempo você leva para comer o café da manhã? 15 minutos, 20 minutos. Então no tempo do café, leia a Bíblia. Pastor, eu fico 1 hora almoçando. Durante essa 1 hora que você não vai almoçar, leia a Bíblia. Troque o cardápio, mude a alimentação. Não é só abstenção de comida, isso é dieta. Jejum é, eu vou me alimentar da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero ser servido pelos anjos do céu.